Uma idosa cruel abandonou 3 filhotes de gatos em bairro, mas não imaginou que Caramelo os salvaria. Na beira quente da BR-116, sob um sol escaldante de verão nordestino, 3 filhotes de gato miavam baixinho, abandonados dentro de uma caixa de papelão amassada. Os carros passavam, a poeira subia, e ninguém parava. Até que um cachorro caramelo, daqueles que todo mundo conhece mas ninguém sabe de onde veio, se aproximou. Farejou a caixa, circulou ao redor, e ficou. O que ele fez em seguida ninguém esperava, se foi aí que tudo começou. Você não vai acreditar no que esse vira-lata foi capaz de fazer pelos gatinhos, e como isso acabou envolvendo toda uma cidade, revelando segredos, mudando vidas e dando início a uma história que ninguém por ali jamais esqueceria. Antes de continuar, já aproveita para curtir esse vídeo, comentar de onde você está assistindo e se inscrever no canal para acompanhar cada passo dessa história emocionante. Porque o que parecia ser só um gesto instintivo de um cão de rua se transforma em algo muito maior. E a pessoa que largou os filhotes? Ela não imaginava que o Caramelo estava prestes a virar herói. A manhã começava abafada na cidade de São Miguel das Veredas, um vilarejo nordestino cortado pela longa BR-116. O cheiro de pão assando nas padarias ainda não havia vencido o calor do asfalto, e o céu já anunciava um dia pesado. Os feirantes arrumavam suas barracas, os caminhoneiros seguiam suas rotas, e os moradores cumpriam seus rituais de sempre. Quase tudo seguia como de costume. Quase. Um barulho de pneus parando brevemente na beira da estrada. A porta de um carro antigo se abriu com um rangido seco. Em seguida, um objeto foi deixado às pressas na sombra rala de um pé de algaroba. A mulher, de lenço amarrado na cabeça e roupas engomadas, não olhou para trás. Apenas entrou no carro e foi embora, como se tivesse acabado de entregar uma carta no correio. Minutos depois, os primeiros miados começaram. Miados fracos, arranhando o silêncio com um pedido de ajuda quase imperceptível. 3 filhotes de gato, encolhidos dentro de uma caixa rasgada, tentavam se aquecer e se proteger. O sol já subia, e a caixa era tudo o que tinham. Foi então que surgiu Caramelo. Caramelo era conhecido por todos e ao mesmo tempo por ninguém. Vivia circulando entre a praça central, a feira, e as calçadas da padaria, onde às vezes ganhava um pedaço de pão dormido ou as sobras de um pastel. Era um vira-lata esguio, de pelos dourados já meio sujos, orelhas em pé e olhar atento. Não tinha dono, mas tinha um lugar no coração da cidade, mesmo que muitos ainda fingissem não notar. Naquele dia, Caramelo farejava à beira da estrada atrás de um saco de pipoca amassado, quando parou de repente. Seu corpo inteiro se enrijeceu. O vento trouxe algo diferente. Ele ergueu o focinho, farejou o ar quente e deu meia volta. Os miados chegaram aos seus ouvidos, misturados ao ronco dos caminhões. Andou rápido, seguindo o som. Seus olhos encontraram a caixa sob a árvore. Os gatinhos se encolheram, assustados. Mas Caramelo apenas sentou-se diante deles. Observou. E esperou. Não era a primeira vez que via abandono. Já vira sacolas deixadas na beira do rio, cheias de ossos e restos. Já vira cães expulsos a pedradas de quintais. Mas aquilo era diferente. Eram vidas pequenas, frágeis, tremendo de fome e medo. Caramelo cheirou cada um dos filhotes. Eles, surpresos, apenas se mantiveram em silêncio. Depois, com o focinho, empurrou levemente a caixa, como se dissesse: venham comigo. A tarefa, no entanto, não seria simples. Os gatinhos mal conseguiam andar. Um deles mancava. Outro tinha os olhos ainda fechados. O terceiro tremia demais para se mover. Caramelo olhou em volta. Precisava de abrigo. De comida. De tempo. E então fez o que poucos esperariam de um cão de rua. Começou a carregar os filhotes, um por um, com a delicadeza de uma mãe. Atravessou os fundos do mercado, entrou por entre as pilhas de entulho do antigo galpão e os depositou num velho tonel, seco e coberto de folhas. Era ali onde dormia nos dias de chuva. Era ali onde guardava o que sobrava da feira. Agora, cederia o espaço.
Lambendo o menor deles, Caramelo se deitou ao lado e ficou. Por horas, ele mal se mexeu. Protegia-os do vento, do barulho e da curiosidade de outros cães. Do alto da sacada de um prédio antigo, uma menina o observava. Ela via Caramelo com frequência, mas nunca o vira tão parado, tão cuidadoso. Decidiu descer mais tarde, em segredo, com uma fatia de bolo de milho e uma vasilha com água. No fim da tarde, a cidade continuava seu ritmo. Mas algo começava a mudar. A caixa havia sido notada por um caminhoneiro que parou para descansar. Ele comentou com o frentista do posto que vira uma mulher fina demais para aquele lugar ou descendo de um carro branco e largando uma coisa ali. O frentista riu, sem entender. Mas a notícia correu. E na cidade pequena, boatos são mais rápidos que carros. No outro lado da cidade, a idosa, aquela mesma do lenço, tomava chá na varanda com suas vizinhas do grupo da igreja. Falava dos tempos antigos, das dificuldades da vida, da falta de educação das novas gerações. Ria alto, sem suspeitar de que o passado já começava a alcançá-la. Na manhã seguinte, Caramelo estava exausto. Havia passado a noite afastando 2 cães maiores que tentaram invadir o tonel. Ainda assim, continuava atento. Os filhotes haviam mamado um restinho de leite deixado pela menina. Ele precisava de mais. Precisava de aliados. Era a primeira vez, em anos, que Caramelo sentia algo diferente dentro do peito. Um tipo de chamado. Um senso de propósito. Não sabia de onde vinha, nem por quê. Mas sabia que não podia abandonar aqueles filhotes. Nem permitir que mais ninguém o fizesse. O sol mal despontava no céu quando Caramelo se levantou. Suas patas doíam. As costas estavam cobertas de folhas secas e poeira, e havia um leve corte na orelha, provavelmente da briga da noite anterior. Mas ele nem notou. Ao lado dele, os 3 filhotes se enroscavam uns nos outros, em busca de calor e segurança. Dormiam em paz, pela primeira vez desde o abandono. Caramelo esticou o corpo e saiu do tonel com cautela. Observou os arredores do galpão abandonado, farejou o ar. Nenhum sinal dos outros cães. Com passos lentos, seguiu rumo ao centro da cidade. A feira livre já começava a ganhar vida. O cheiro de café coado, tapioca na chapa e frutas recém-chegadas preenchia o ar. Barracas coloridas surgiam em filas improvisadas, e a velha Dona Zefa colocava seus arranjos de flor de plástico na calçada como fazia há 30 anos. Caramelo conhecia aquele lugar como ninguém. Sabia quem chutava e quem alimentava. Sabia onde havia sombra, onde havia perigo e onde havia comida. E foi até a barraca de Dona Alice, a vendedora de bolos, sua favorita. Alice era jovem, filha de agricultores, e vendia seus quitutes com simpatia e uma voz sempre animada. Ao ver Caramelo se aproximar, franziu a testa. Ué, que foi, menino? Tá com uma cara diferente hoje. Ele se sentou diante da barraca e encarou a mulher. Não latiu, não implorou. Apenas a olhou, como quem pede algo mais do que comida. Ela estranhou. Tá machucado, é? Ele não respondeu, claro. Mas deu 2 passos para trás, virou-se devagar e caminhou, olhando para trás como se dissesse, vem comigo. Alice hesitou. Tinha fila, tinha cliente. Mas algo naquele olhar a incomodou. A tocou. Pegou um pano de prato limpo, enfiou 2 fatias de bolo dentro e seguiu o cachorro. A caminhada foi curta, mas carregada de tensão. Alice entrou no galpão com receio, o lugar cheirava a ferrugem e mofo. Mas então, viu 3 filhotes minúsculos, encolhidos dentro do tonel, observando com olhos arregalados. Um miado tímido quebrou o silêncio. Alice cobriu a boca com a mão. Depois olhou para Caramelo, incrédula. Foi você que... Ele apenas deitou-se ao lado do tonel, em posição de guarda. Alice, emocionada, deixou o bolo ali mesmo, junto de um pote pequeno com água fresca que carregava para si. Tirou uma foto com o celular. E saiu em silêncio.
No meio da manhã, a cidade começou a cochichar. Caramelo adotou 3 gatinhos, diziam na padaria. Ele não deixa ninguém se aproximar, contavam no açougue. Uma alma caridosa largou uns filhotes e ele pegou para cuidar, diziam as senhoras na igreja. A história crescia, ganhava camadas, virava notícia. Mas ninguém sabia quem tinha abandonado os bichinhos. Ainda. Do outro lado da cidade, a idosa arrumava os vasos de sua varanda. Estava nervosa. Não por culpa, claro. Ela acreditava que havia feito o certo. Os gatos não tinham futuro. Era melhor soltá-los na estrada, onde alguém ou piedoso ou talvez os encontrasse. Era assim que funcionava o mundo. Sempre foi. Mas agora, o burburinho chegava aos seus ouvidos. Já soube? Perguntou uma vizinha. O Caramelo virou pai de gato. Ela riu, tensa. Esse povo inventa cada uma e não é invenção, não. A Alice até postou foto. Tá todo mundo compartilhando. A idosa travou os lábios. Apertou o lenço na cabeça com mais força. Naquela tarde, a notícia chegou até a rádio comunitária. O locutor da tarde, seu Zé das Rimas, achou graça na situação e fez um verso improvisado ao vivo, na beira da BR, largaram uns coitadinho, mas veio o Caramelo e deu amor e cantinho. Agora é o herói, com alma de gente boa, protege seus filhotes até na chuva ou garoa. A cidade se encantou. Mas nem todos. Um grupo de feirantes se incomodava com a presença constante de animais perto das barracas. Um senhor mais conservador chegou a dizer que o cachorro de rua devia ser recolhido, não tratado como gente. Enquanto isso, Caramelo seguia sua missão. Buscava alimento. Afastava ameaças. Deitava com os filhotes quando o sol se punha e tremia com os trovões da noite. Não pedia nada. Apenas cuidava. Certa tarde, um grupo de crianças tentou se aproximar do tonel. Queriam brincar com os gatinhos. Caramelo rosnou baixo, sem agressividade, mas firme. Elas recuaram, assustadas. Uma delas correu e contou à mãe que o cachorro estava bravo. No dia seguinte, a moça da barraca de plantas, uma das primeiras a apoiar Caramelo, colou um bilhete na entrada do galpão, do abrigo provisório. Não mexer. Ele cuida. Respeite. A menina que levava a comida escondida, neta da idosa, embora ninguém ainda soubesse, também começou a ajudar com paninhos e caixas. Um dia, até deixou uma mantinha com cheiro de casa. Os gatinhos dormiram melhor naquela noite. Mas o verdadeiro teste estava por vir. As nuvens pesadas começaram a se acumular, e os primeiros trovões anunciaram uma tempestade fora de época. A água chegou com violência, invadindo o galpão e ameaçando o abrigo improvisado. Caramelo tentou de tudo, puxou folhas secas, cavou com as patas, empurrou os filhotes para cima de pedaços de papelão. Mas o tonel começou a encher. Rapidamente. Foi quando ele latiu, pela primeira vez em dias. Um latido forte, alto, pedindo socorro. Alice, fechando a barraca por causa da chuva, ouviu. Correu até o galpão. Chegou encharcada, mas determinada. Viu Caramelo tentando carregar um dos gatinhos pela nuca, desesperado. Meu Deus, menino, calma. Eu tô aqui. Ela entrou, agarrou os 3 gatinhos no colo, cobriu-os com seu avental e os levou até sua barraca, onde havia lona. Caramelo seguiu atrás, ofegante, molhado até os ossos. Os 4 passaram a noite sob uma tenda improvisada, enrolados em panos velhos. A tempestade lavava a cidade. Mas ali, naquela esquina simples de feira, havia calor, cuidado, e um vínculo que se fortalecia a cada trovão. Na manhã seguinte, o sol reapareceu. E com ele, uma multidão de curiosos que vieram ver o pai Caramelo e seus filhos. Caramelo, sentado, vigiava os 3 com olhos atentos. Os gatinhos agora comiam papinha especial, aquecidos por cobertores doados. E pela primeira vez, alguém teve coragem de perguntar quem será que teve coragem de abandonar essas criaturinhas na estrada. Silêncio.
Mas a idosa, ouvindo de sua varanda, sentiu algo diferente naquele dia. Uma fisgada no peito. Algo entre orgulho ferido e vergonha esquecida. E assim, sem saber, o primeiro passo da mudança havia começado. Naquela manhã de sábado, São Miguel das Veredas acordou mais leve. A chuva da véspera lavou os becos, os telhados, e pareceu até limpar o coração de algumas pessoas. Os gatinhos estavam bem, alimentados e protegidos sob a lona da barraca de bolos de Alice. Caramelo, deitado ao lado, observava tudo com atenção de sentinela. Mesmo cansado, ele não arredava a pata. Logo cedo, a feira começou a encher. Turistas curiosos, moradores antigos, crianças de mochila, donas de casa que antes só falavam de novela ou receita de pamonha agora queriam ver o cachorro-herói com os próprios olhos. É esse aí, é? Que cuida dos gatinhos. Ele mesmo. Ninguém encosta que ele já olha atravessado. Parece que entende tudo, menino. Caramelo não demonstrava vaidade. Mantinha-se firme, olhando os visitantes com uma combinação de vigilância e serenidade. Era como se dissesse, podem olhar, mas aqui quem cuida sou eu. Na outra ponta da cidade, a idosa de lenço arrumava a mesa do café com mãos mais trêmulas que o normal. A neta, Sofia, ajudava em silêncio. O que antes era uma convivência distante entre elas, agora tinha virado um jogo de olhares e omissões. Sofia sabia. Ela vira a avó sair de carro, dias antes, com a caixa no banco de trás. E agora, ela alimentava os filhotes que a avó abandonara. Vai pra feira hoje, vó? Perguntou, servindo café. A idosa fez que não com a cabeça, sem erguer os olhos. Hoje não. Muito barulho. Gente demais. Sofia não insistiu. Pegou a mochila e saiu, mas deixou um envelope sobre a mesa com delicadeza. Dentro, havia uma foto dos 3 gatinhos dormindo abraçados a Caramelo, tirada por Alice. E, escrito à mão no verso, ainda dá tempo de fazer diferente. A idosa não abriu de imediato. Ficou olhando o envelope como se queimasse suas mãos. Na feira, Alice organizava a barraca com a ajuda da moça das plantas e de um novo personagem na história, um senhor alto, de voz grave e boina surrada. Era um caminhoneiro que estava de passagem, mas decidiu ficar mais um dia ao saber da história de Caramelo. Eu vi quando largaram, viu? Contou ele. Uma mulher bem vestida. Lenço na cabeça. Desceu do carro branco, olhou para os lados, deixou a caixa e foi embora. Alice e a moça se entreolharam. A descrição era clara demais. Tem certeza disso? Perguntou a vendedora de plantas. Rapaz, na minha profissão a gente decora rosto e roupa. Não esqueço. Achei estranho, mas pensei que era alguém deixando os bichos no ponto de apoio para alguém pegar. A notícia circulou feito rastilho de pólvora. A moça das plantas, que também era sobrinha do ex-prefeito, ligou para a rádio comunitária e sugeriu que falassem sobre abandono de animais no programa da tarde. Em minutos, o locutor começava, minha gente, hoje o programa é especial. Vamos falar de responsabilidade. Tem gente que acha que largar um bicho na estrada é caridade. Não é. É covardia. E São Miguel não vai mais aceitar isso calado. A idosa ouviu o programa sentada na varanda. A xícara de café esfriava na mão. A voz do locutor parecia falar direto para ela. O envelope, agora aberto em seu colo, fazia mais barulho em sua mente que a própria rádio. Mais tarde, ela saiu de casa pela primeira vez em dias. Foi devagar, com passos curtos, ignorando os olhares. Carregava uma pequena cesta de vime com um pano cobrindo seu conteúdo. Ao chegar à feira, o movimento diminuiu. Todos a reconheceram. O lenço no cabelo, os vestidos bem passados, os passos contidos. Era ela. Alice a viu de longe e franziu a testa. A idosa se aproximou da barraca com calma. Bom dia. Disse, quase num sussurro. Bom dia. Respondeu Alice, firme, sem sorriso. A idosa olhou para Caramelo,
que imediatamente se levantou e ficou entre ela e os filhotes. Eu só trouxe um pouco de leite e pão ralado. Vi que eles são muito pequenos. Achei que poderia ajudar. Caramelo não rosnou. Não avançou. Mas também não recuou. Ele a olhava de forma diferente. Como quem reconhece, mas ainda não perdoa. Alice pegou a cesta, agradeceu com educação e colocou o conteúdo ao lado da caminha improvisada dos gatinhos. Depois, olhou a idosa nos olhos. Às vezes, fazer diferente começa com assumir. A idosa baixou a cabeça. Mas ficou ali por alguns minutos, observando. Pela primeira vez, sem se esconder, sem justificar. Naquela noite, Sofia chegou em casa e encontrou a avó sentada no sofá com um pano bordado no colo. Ela costurava, algo que não fazia há anos. "Vai à feira amanhã?" perguntou a neta. "Vou", respondeu a idosa, sem levantar os olhos. "Levar um cobertorzinho pro Caramelo." E levou. No dia seguinte, ela apareceu mais cedo, discretamente, e deixou o cobertor próximo ao tonel que fora trazido para dentro da feira, agora adaptado como abrigo. Havia um bilhete costurado no tecido, para aquecer quem sabe amar sem pedir nada em troca. O gesto não apagou o passado. Mas foi um começo. Enquanto isso, os gatinhos cresciam. Um já começava a arriscar passinhos desengonçados fora do ninho. Outro tentava morder o rabo de Caramelo em brincadeira. E o menor, que dormia mais, agora ronronava ao ser lambido. A feira se tornava ponto de visita para crianças e turistas. As pessoas queriam saber do cachorro que virou pai de gato. Mas o que mais comovia era a forma como ele cuidava. Era amor puro. Sem fala, sem vaidade. E, aos poucos, algo mudava também nos corações da cidade. Alice sugeriu uma campanha de adoção. A moça das plantas criou um pequeno mural com fotos dos animais da rua, colhendo nomes para quem quisesse ajudar com ração ou tempo. E o locutor da rádio lançou um quadro diário, Notícias do Caramelo, contando pequenas atualizações da família improvisada. O nome de Caramelo passou a ser falado com respeito. Com carinho. Ele não era mais só um cão de rua. Era símbolo de cuidado, resistência e compaixão. Mas mais importante do que tudo isso, o Caramelo parecia feliz. Quando deitava com os gatinhos sobre o novo cobertor, ao lado da barraquinha onde agora recebia água limpa, comida e visitas constantes, seus olhos tinham um brilho sereno. Ele não sabia o que vinha pela frente. Mas sabia que, por ora, ninguém ali mais seria deixado para trás. O tempo passou. Em São Miguel das Veredas, a chegada de abril trouxe mudanças visíveis. A brisa ficou mais fresca, o céu mais limpo e os pássaros mais barulhentos ao amanhecer. Mas nenhuma transformação foi tão notável quanto a da Praça Central. Ali, onde antes havia apenas um canteiro mal cuidado, agora crescia um espaço improvisado de convivência, no centro de tudo, Caramelo e seus 3 gatinhos. Alice, com a ajuda de moradores da feira, adaptou uma barraca só para eles. Tinha lona contra o sol, colchão de paletes forrado com tecidos doados, e até uma pequena placa pintada à mão, um cantinho do Caramelo. Os 3 filhotes, agora com quase 2 meses, estavam ativos. Um era o mais curioso, outro o mais dorminhoco, e o terceiro já tentava escalar o lombo do cão como se fosse uma montanha viva. Caramelo permitia tudo. Seu olhar, antes desconfiado, agora era de doçura constante. Mas seguia atento a quem se aproximava. Alice passou a chegar mais cedo. Ela percebia que o cão, mesmo com tantos olhos em cima, ainda não confiava em todos. Por isso, fazia questão de manter o ambiente calmo. Evitava fotos com flash, proibia que tocassem nos filhotes sem cuidado e organizava turnos com a ajuda de voluntárias da cidade. Entre elas, uma figura chamou a atenção da própria idosa. Depois do episódio do cobertor, ela começou a aparecer discretamente todas as manhãs. Limpava em silêncio em torno da barraca, recolhia potes vazios e às vezes deixava pequenos mimos, um laço de pano, um brinquedinho de crochê, ou um paninho perfumado com lavanda. Não falava com ninguém,
mas observava tudo. Até que um dia, a neta dela, Sofia, resolveu quebrar o gelo. Vó, por que a senhora não conversa com ele? Com o cachorro? Não. Com Caramelo. A idosa hesitou. Estava sentada na beira da calçada, vendo o cão brincar com os gatinhos, enquanto o povo tirava fotos e sorria. Ele não me perdoaria. Sofia suspirou. A senhora não precisa do perdão dele. Precisa perdoar a si mesma. E começar de verdade. A frase bateu fundo. A idosa se levantou, ajeitou o lenço e andou até a barraca. Caramelo a viu. Não latiu. Apenas a olhou, erguendo a cabeça devagar. Um dos filhotes se aproximou dela e miou. Ela se abaixou, com cuidado. Tirou da sacola um pano bordado com a palavra família. Eu não sabia, e sussurrou. Não sabia que amor também se aprende tarde. Caramelo a encarou. Depois, virou-se e deitou ao lado dos filhotes. Sem rosnar. Sem afastá-los. Foi o suficiente. Com o passar das semanas, o cantinho do Caramelo virou atração da cidade. Visitantes deixavam doações, tiravam fotos e até escreviam bilhetes de agradecimento. Mas também vinham perguntas maiores. Por que aquele cão de rua tinha mais compaixão que tanta gente? Por que era necessário ver um animal cuidando de outros para entender o que era responsabilidade? Essas perguntas ecoaram na cabeça de Dona Irene, uma professora aposentada, que decidiu reunir um grupo de senhoras para formar a Rede de Proteção Caramelo, uma iniciativa comunitária que visava cuidar dos animais abandonados da cidade. A gente começa por aqui, disse ela, na primeira reunião. E depois amplia. Porque cuidar também é ensinar. E assim foi feito. A praça ganhou uma caixa de adoção solidária, com panfletos, orientações e um calendário de feirinhas. As crianças começaram a participar com desenhos e cartinhas para Caramelo. Algumas até pediam conselhos nas cartas, como se o cachorro fosse um sábio guardião. Mas como toda boa história, os desafios não pararam por aí. 2 moradores antigos, um açougueiro ranzinza e um dono de terreno nos fundos da feira, começaram a se incomodar com a movimentação. Diziam que aquilo era muito oba-oba para um cachorro de rua. Um deles até ameaçou fazer denúncia na prefeitura, alegando o bagunça e gente desocupada. Alice ficou tensa. O projeto era informal, e qualquer má vontade podia colocar tudo a perder. Foi então que Dona Irene tomou uma atitude inesperada e convocou uma reunião com o prefeito. A cidade parou para ver. O senhor quer aparecer bem na próxima campanha? Perguntou ela, firme. Apoie quem já é símbolo da cidade. Caramelo une as pessoas. E isso, nem político consegue. O prefeito, vaidoso e atento à opinião pública, não hesitou. Autorizou a fixação de uma barraca permanente para o cantinho do Caramelo, prometeu apoio com ração e ainda mandou pintar um mural com a imagem do cão e dos gatinhos no muro da escola. Vitória. Mas, como diziam os mais antigos, cada conquista tem seu preço. Na mesma semana, o caminhoneiro que havia testemunhado o abandono dos filhotes voltou à cidade. Trouxe com ele uma notícia: o outro ponto da BR, a 20 quilômetros dali, estava virando local comum de descarte de animais. Ele vira sacolas, caixas, até filhotes soltos na beira da pista. Oh! Coração de Alice apertou. A cidade aprenderá a cuidar. Mas e o mundo lá fora? Na reunião da Rede Caramelo, discutiu-se uma ideia ousada de transformar o projeto em modelo. Criar pequenas réplicas do cantinho em postos de combustível, feiras e até escolas. Uma ação voluntária, com apoio de moradores, caminhoneiros e comerciantes. Vamos mostrar que cuidar não é exceção. Disse Dona Irene. É o mínimo. Caramelo, sentado com seus gatinhos já crescidos ao redor, parecia aprovar com o olhar. A história dele, que começou com um abandono silencioso, agora virava exemplo. Transformava mentalidades. E, mais que isso, unia gerações. Naquela noite, a praça ficou cheia.
Uma roda de sanfoneiros tocava músicas antigas, o povo cantava, e os gatinhos corriam entre os pés das crianças. Caramelo, deitado em seu cobertor de lavanda, observava tudo em paz. A idosa do lenço, agora sem lenço, se aproximou. Sentou-se no chão, com dificuldade, e falou baixo: "Você me ensinou mais que muita gente nessa vida." Caramelo se virou, deitou o focinho em suas pernas e fechou os olhos. E assim, em silêncio, ela entendeu. O tempo passou como passam os bons ventos do sertão, com calma, mas deixando tudo diferente. Em São Miguel das Veredas, o cantinho do Caramelo se firmou como parte do dia a dia da cidade. O que começou com um cachorro cuidando de 3 filhotes agora era símbolo de mudança, afeto e comunidade. Os 3 gatinhos, que já não cabiam mais dentro do mesmo cesto, estavam maiores, curiosos, brincalhões. Um subia no telhado da barraca. Outro se escondia no meio das sacolas de feira. O terceiro, mais tranquilo, passava o tempo enrolado entre as patas de Caramelo, como se ainda fosse um filhotinho. Caramelo, por sua vez, estava mais maduro. Sua pelagem caramelo ganhará um brilho novo com os cuidados constantes, e seu olhar era mais sereno, mas continuava atento. Ele sentia tudo. Sabia quem vinha com carinho e quem se aproximava por vaidade. Sabia que ali, entre cheiro de pastel, cheiro de flor e cheiro de feira, havia um lar. Mas ele também percebia o que os outros ainda não percebiam: os filhotes estavam crescendo rápido. E começavam a desejar o mundo lá fora. Num fim de tarde, após a feira, Alice e Sofia se sentaram na sombra do ipê ao lado da barraca. Tomavam suco de caju com bolo de milho enquanto observavam os gatos explorando os arredores. "Eles estão prontos para outra fase, né?" comentou Sofia. Alice assentiu com o olhar cansado. "Caramelo sabe. Ele tá mais inquieto esses dias. Menos brincalhão. Observa mais. Anda rondando a praça como fazia quando vivia sozinho. Acha que ele vai se afastar?" Alice pensou por um instante antes de responder. "Não sei, e talvez. Ou talvez ele só esteja se preparando. Amor também é saber deixar ir, né?" Aquela frase ficou no ar. No dia seguinte, enquanto a cidade ainda acordava, Caramelo levou os 3 gatinhos até a parte mais alta da praça, onde a cerca de madeira marcava o fim do espaço protegido. Era como se ele dissesse: "Ali é o mundo." Os filhotes avançaram com curiosidade, farejando, pulando, mas voltaram rápido, miando. Ainda não estavam prontos. Mas o relógio da natureza continuava correndo. Foi quando chegaram os primeiros pedidos de adoção. O mural de fotos montado pela rede de proteção Caramelo começava a atrair atenção. Pessoas de cidades vizinhas, inclusive de uma professora aposentada de Janaúba, ligaram para perguntar pelos gatinhos. Queriam saber se poderiam levar um para casa, dar nome, criar como filho. "A gente precisa pensar com cuidado", disse Dona Irene na reunião. "Só vamos aceitar adoções com visitas, termos de responsabilidade e acompanhamento. Isso aqui não é moda. É vida." A idosa que antes abandonara os filhotes, agora presente em todos os encontros, foi a primeira a se levantar. "Eu mesma quero visitar a casa de cada adotante. Se alguém for levar um desses 3, quero ver o lugar com meus olhos." Ninguém discordou. Era o mínimo. E, de certa forma, também era uma forma de cura. A primeira adoção aconteceu numa manhã clara de quinta-feira. A senhora de Janaúba veio de vestido florido, trouxe caixa de transporte, brinquedos, e até um saquinho com areia especial. Escolheu o mais travesso dos 3, que escalava tudo. Caramelo assistiu à entrega deitado, com o focinho no chão. Quando o gatinho foi colocado na caixinha, ele se aproximou, deu uma lambida no focinho do filhote e depois se afastou. Não chorou. Não protestou. Apenas olhou até o carro sumir na curva da rua. Naquela noite, ele dormiu mais afastado dos outros 2. Parecia silencioso, contido. Sofia tentou brincar com ele, mas ele não se moveu. Apenas deitou, vigiando a sombra.
No dia seguinte, a moça das plantas comentou com Alice: eu sei que é bom. Eu sei que é o certo. Mas ver o caramelo assim, e parte o coração. Alice respondeu: ele está sentindo. E nós também. Só que isso é amor maduro. O amor que ensina, protege, mas também sabe que os filhos não são da gente. As outras adoções aconteceram na semana seguinte. Um dos gatinhos foi adotado por um casal de artesãos que tinha um ateliê no interior da Bahia. A terceira, a mais tímida, ficou com Sofia. Ninguém discutiu essa decisão. Era como se todos já soubessem. Agora, Caramelo voltava a estar só. Durante dias, caminhava pela praça com passos calmos. Dormia sob a sombra do ipê. Às vezes, parava diante do portão da escola e observava as crianças. Outras vezes, seguia algum visitante pela rua até o fim da calçada e voltava, em silêncio. Mas não parecia triste. Apenas, recolhido. Como quem está redescobrindo a própria presença. Foi aí que Dona Irene teve outra ideia, em transformar o cantinho do Caramelo num espaço de acolhimento para cães e gatos que chegassem sozinhos. Um ponto de passagem, onde poderiam ser cuidados, socializados e depois adotados. E Caramelo seria o anfitrião. Não precisa mais cuidar sozinho. Ela disse, acariciando as orelhas dele. Agora, você tem uma equipe. A proposta foi aprovada. O lugar ganhou mais estrutura, uma pequena cerca de proteção, e os voluntários se organizaram em turnos. Mas no fundo, sabiam que não era apenas um abrigo. Era o legado de um cão que, mesmo sem falar, ensinou a cidade inteira a ouvir. Na festa junina daquele ano, a praça foi toda enfeitada. Bandeirinhas, barraquinhas de canjica, bolo de fubá e milho verde assado no braseiro. Teve quadrilha das crianças, bingo beneficente e até uma apresentação teatral baseada na história de Caramelo, encenada pelas alunas do curso noturno. Caramelo, claro, era o convidado de honra. Recebeu um lenço xadrez no pescoço, ganhou uma medalha de Ocão Guardião da Esperança e ficou sentado no centro da quadrilha enquanto todos dançavam ao redor. Não se incomodou. Até pareceu sorrir. Quando a apresentação acabou, os olhos da idosa estavam marejados. Sofia segurou sua mão. Ele mudou tudo, né? A avó assentiu. Ele me deu o que ninguém conseguiu, a chance de recomeçar. Caramelo, do outro lado da praça, olhou para ela. Não precisou de palavras. Bastou aquele olhar. Na manhã seguinte, ele sumiu por algumas horas. Andou pelas ruas, seguiu o mesmo caminho que fizera quando encontrou os filhotes pela primeira vez. Chegou até a beira da BR. Ficou parado ali por um tempo, como quem se despedia de um ciclo. Depois, voltou. Sentou-se diante da barraca, com o peito estufado e o olhar em paz. Porque agora ele sabia, seu lugar não era mais apenas a rua. Era o coração da cidade. E se alguém duvidasse disso, bastava perguntar para qualquer criança, qualquer idosa, qualquer feirante ou caminhoneiro de passagem. Todos diriam o mesmo: o Caramelo não é só um cachorro. Ele é o que? O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. A gente tem de melhor. O mês de julho começou com um frio inesperado em São Miguel das Veredas. Os ventos vindos do sul derrubaram a temperatura e obrigaram até os mais teimosos a tirar os cobertores do armário. Na praça, o cantinho do Caramelo ficou mais movimentado do que nunca, não por festa ou evento, mas por cuidado. Caramelo sentia o frio nos ossos. Embora tivesse agora uma caminha forrada e uma coberta de retalhos costurada por várias mãos, com o nome dele bordado em azul, os invernos do sertão ainda batiam fundo para quem passou tantos anos dormindo sobre chão de pedra e poeira. Foi nessa época que apareceu um novo visitante. Um menino. Roupas muito simples, cabelos despenteados, olhar arredio. Devia ter uns 10 anos e sempre vinha sozinho, depois do almoço. Sentava no banco ao lado da barraca e observava. Não falava com ninguém.
Só olhava Caramelo com uma expressão difícil de decifrar, nem medo, nem admiração. Algo entre dúvida e silêncio. Alice reparou nele. Um dia, se aproximou devagar. Tá procurando alguém? O menino fez que não com a cabeça. Veio ver o Caramelo? Ele hesitou, depois balançou a cabeça afirmando. Qual é seu nome? Leandro. Alice sorriu. Eu sou a Alice. Quer ajudar a alimentar ele hoje? Leandro pensou. Abaixou a cabeça. Depois levantou devagar e seguiu Alice até os potes de ração e água. Caramelo observava tudo. Quando o menino se ajoelhou para trocar a água, Caramelo se aproximou, cheirou de leve sua mão e se afastou. Uma aprovação silenciosa. Nos dias seguintes, Leandro voltou. Sempre no mesmo horário, sempre em silêncio. Até que um dia trouxe um pedaço de pão enrolado num guardanapo. Ofereceu a Caramelo com o cuidado de quem entrega um segredo. O cão cheirou, aceitou e deitou aos seus pés. Foi assim que começou a subtrama mais inesperada da história. Dona Irene, que tudo observava com olhos atentos, chamou Alice para conversar. Esse menino, e é filho da Tainara. Alice arregalou os olhos. Aquela moça que saiu daqui grávida, faz uns 10 anos? Ela mesma. Voltou pro povoado do outro lado da serra. Dizem que o pai dele sumiu no mundo. E agora o menino tá por aqui, mais na rua que em casa. Alice suspirou. Mais uma história que parece com a de Caramelo, e pois é. Só que dessa vez, talvez dê para mudar o final. Alice teve uma ideia. Chamou Sofia e propôs um pequeno projeto de incluir crianças em situação de vulnerabilidade no cuidado dos animais. Um jeito de ensinar responsabilidade, criar laços e oferecer afeto sem julgamentos. Batizaram de Opatas e Passos. Leandro foi o primeiro a participar oficialmente. Ganhou um crachá improvisado, um boné da feira e a tarefa de limpar os potes d'água todo dia. Aos poucos, ele foi mudando. Passou a sorrir de leve, contar pequenas histórias, até mesmo rir das travessuras de um novo gato que havia chegado na praça, um pretinho arisco que se enfiava em qualquer buraco. Mas o que ninguém esperava era que o passado de Caramelo também retornasse. Foi num sábado, com a praça cheia, música ao vivo, e o sol tímido aparecendo entre nuvens. Um senhor de andar curvado, chapéu puído e voz grave se aproximou da barraca de Caramelo. Parou, olhou em volta, e quando seus olhos encontraram o cão, murmurou, não pode ser. Caramelo ergueu a cabeça. Reconheceu o cheiro antes do rosto. Ficou em pé, mas não avançou. Deu 2 passos, hesitou e depois sentou, olhando fixamente. Alice, que estava por perto, se aproximou. O senhor conhece ele? Conheci, sim. Conheci quando ele era só um filhotinho. E fui eu que deixei ele na estrada, anos atrás. Achei que era o melhor. Que era mais digno do que deixar ele preso num quintal sem espaço. Alice sentiu o sangue gelar. O senhor o abandonou? O homem balançou a cabeça devagar. Não como se abandona algo que não se quer. Eu quis o melhor. Mas agora vejo que errei feio. Caramelo continuava parado. Observava. Sem raiva, mas com aquele olhar fundo que só os cachorros mais vividos têm. Eu procurei por ele, depois. Voltei lá, mas já tinha sumido. Passei anos tentando esquecer. Mas ele está aqui. Forte. Inteiro. Dona Irene, que ouvirá tudo, se aproximou. Talvez o senhor tenha deixado um filhote na estrada. Mas aqui está um herói. O homem abaixou a cabeça. Tirou o chapéu. E pela primeira vez, chorou. Nos dias que seguiram, o homem, que se chamava Tico, começou a visitar a praça com frequência. Não tentou se aproximar demais de Caramelo, mas trazia frutas, bolachas e histórias. Leandro passou a sentar ao lado dele e ouvir causos antigos. Aos poucos, nasceu entre os dois uma amizade improvável, um menino calado demais e um velho que tinha muito a dizer.
Caramelo os observava com sua tranquilidade costumeira. Estava de novo formando uma nova família, como sempre fazia. No final daquele mês, a rede de proteção organizou um evento especial, a Semana do Acolhimento. Haveria rodas de conversa, oficinas para crianças, visitas educativas e uma pequena exposição com fotos da trajetória de Caramelo. Quem organizou a parte visual foi Sofia. Se a última imagem da sequência era simbólica, e Caramelo deitado em frente à barraca, com Leandro encostado nele, dormindo no colo do cão. No discurso de abertura, Alice subiu no palco improvisado e disse: quando Caramelo acolheu aqueles 3 filhotes, ele não fez ideia do que estava começando. Mas hoje, a gente entende. Aquele gesto mudou nossa cidade. E hoje, o que ele mais nos ensina é que ninguém é pequeno demais para fazer diferença. Aplausos. Lá embaixo, Caramelo deitou como sempre. Em silêncio. Em paz. Leandro sorriu ao lado dele. O velho Tico tirou o chapéu. E a idosa que um dia largou 3 gatinhos na BR segurou uma placa de "Nunca é tarde para amar certo". E ali, naquele lugar antes comum, agora tão transformado, o passado e o presente se abraçavam. O mês de agosto trouxe chuvas raras para São Miguel das Veredas. As águas caíam mansas, lavando a poeira das ruas de terra e renovando o verde das matas ao redor. Para a pequena praça onde Caramelo e seus amigos viviam, as chuvas eram um presente e também um teste. Caramelo sentia no ar a inquietude dos últimos dias. Leandro, o menino que tinha começado a fazer parte da vida da praça, mostrava-se mais confiante, mas ainda carregava um receio invisível. O silêncio que antes o envolvia havia dado lugar a palavras esparsas, dúvidas e até algumas hesitações que Alice e Sofia tentavam ajudar a dissolver. Era tempo de enfrentar obstáculos maiores. O primeiro deles veio de onde menos esperavam. Com as chuvas, o fluxo de visitantes na praça diminuiu. As pessoas preferiam ficar em casa, e o cantinho do Caramelo sofreu uma queda no número de doações de alimentos e materiais para os animais. Para os voluntários, aquilo representava um problema sério de manter o abrigo funcionando, alimentar os animais, manter os espaços limpos e acolhedores. Precisamos encontrar uma solução, disse Alice numa reunião, com um olhar cansado, mas firme. Sofia concordou, sugerindo uma campanha de arrecadação e conscientização. Se conseguirmos envolver a comunidade, talvez consigamos suprir a falta que as chuvas causam. Além disso, é uma chance para mais pessoas conhecerem o que fazemos aqui. Alice sorriu, entusiasmada. Vamos começar pela escola, conversar com os professores, as famílias. Isso pode virar uma corrente do bem. O plano foi colocado em prática e logo começou a gerar frutos. Crianças passaram a levar rações, cobertores, brinquedos. As reuniões mensais do cantinho ganharam novas vozes, novos olhares e novas energias. Leandro participava ativamente, até contando sua própria história para sensibilizar os colegas. Mas a confiança que começava a crescer no menino foi posta à prova de forma inesperada. Numa tarde de quarta-feira, enquanto ajudava a organizar as doações, Leandro se aproximou de Caramelo com um gesto hesitante. De repente, um estranho apareceu na praça. Alto, com roupas escuras e um olhar desconfiado. Passou rápido, olhou para os dois, e saiu sem dizer uma palavra. Leandro estremeceu. Alice percebeu e se aproximou. Tudo bem, Leandro? Ele desviou o olhar. É ele. O tio. O silêncio se fez pesado. O que ele quer? Não sei. Mas tenho medo. Alice sentiu um nó na garganta. Sabia que Leandro carregava uma história difícil, que o medo vinha de um passado que ele não queria lembrar, mas que não podia negar. Estamos aqui para proteger vocês, disse ela, tocando seu ombro. E o Caramelo também. A situação exigiu uma nova postura do grupo. Agora não era só cuidar dos animais, mas também proteger as pessoas que cuidavam deles. Dona Irene ofereceu sua casa para que Leandro pudesse ficar durante alguns dias, até que o clima entre ele e o tal tio se esclarecesse. Caramelo ficou ao lado do menino como um guardião silencioso, atento a cada passo, a cada som. Enquanto isso, no cantinho,
a vida seguia. Um novo gato chegará, machucado e arisco. Os voluntários tiveram que trabalhar duro para curar suas feridas físicas e emocionais. O processo foi lento, marcado por pequenas vitórias e muitos momentos de frustração. Caramelo parecia entender. Passava mais tempo perto do gato, que finalmente ganhou o nome de Pretinho, e que aos poucos foi aprendendo a confiar. A cada passo, a rede de proteção enfrentava obstáculos. A chuva que molhava o chão também atrapalhava a manutenção das estruturas, e o orçamento apertado exigia criatividade. Alice e Sofia organizaram uma feira de artesanato, com a ajuda dos artesãos locais, para levantar fundos. A comunidade respondeu com generosidade, e o evento foi um sucesso, trazendo não só recursos, mas também sorrisos e esperança. Enquanto isso, Leandro, depois de muito conversar e receber apoio, decidiu enfrentar seu medo. Com a ajuda de Alice e Dona Irene, marcou um encontro com o tio para esclarecer os mal-entendidos e estabelecer limites claros. Não foi fácil. Teve lágrimas, discussões, dúvidas. Mas o menino saiu fortalecido. Caramelo, que havia acompanhado tudo de longe, sentiu que algo mudará. Em meio a tudo isso, a praça se transformava. As cores ficavam mais vivas, as árvores mais verdes, e o cheiro das flores misturava-se com o aroma da terra molhada. Nas noites de agosto, Caramelo deitava sob o céu estrelado, sentindo o vento frio no rosto, o som distante de violas e o calor silencioso de saber que, apesar de tudo, ele e seus amigos estavam construindo algo grande. Os dias passaram e a campanha de arrecadação cresceu. Novos voluntários apareceram, histórias foram compartilhadas, e o cantinho do Caramelo virou símbolo de resistência, afeto e transformação. Caramelo continuava lá, fiel, forte e amoroso. Guardião da praça, da cidade e, principalmente, dos corações que aprendeu a amar. Setembro chegou trazendo um ar de renovação e esperança para São Miguel das Veredas. As chuvas já diminuíam e a terra começava a secar, revelando o verde renascido e o brilho dos raios de sol que aqueciam as manhãs. Para Caramelo e seus amigos, aquele era um período especial, um momento de colher os frutos de tanto esforço e de consolidar os laços que haviam sido construídos entre pessoas e animais. Leandro, agora com um brilho diferente no olhar, participava mais das atividades do cantinho. Ele já não era mais aquele menino tímido que se escondia atrás da sombra da praça. Falava, sorria e até ajudava outros voluntários com as tarefas diárias. Porém, o passado que ainda pesava no seu coração despertava um conflito interno, a dificuldade de confiar plenamente nas pessoas e acreditar que o futuro poderia ser melhor do que as cicatrizes do passado. Caramelo, por sua vez, permanecia o guardião silencioso, atento a cada passo do menino, pronto para proteger, mas também para ensinar a importância da coragem e do afeto. Numa manhã de domingo, Alice convidou Leandro e Sofia para uma reunião especial com a comunidade local. Eles iriam apresentar o projeto O Patas e Passos para um grupo maior de moradores, buscando apoio e novas parcerias. A ansiedade estava no ar, mas também a expectativa de consolidar um trabalho que vinha sendo feito com tanto carinho. Durante a reunião, Alice explicou como o projeto ajudava crianças e adolescentes a desenvolver empatia e responsabilidade, enquanto cuidavam dos animais abandonados ou em situação de risco. Contou a história de Caramelo e os filhotes de gato que ele havia salvado, emocionando a plateia. Leandro, que no começo ficará receoso, surpreendeu a todos ao falar sobre sua própria experiência, explicando como o carinho dos animais e dos voluntários havia mudado sua vida. A resposta da comunidade foi calorosa e muitos se dispuseram a ajudar com recursos, trabalho voluntário e até acolhimento para os animais. Ao mesmo tempo, surgia um desafio inesperado. Dona Irene, que vinha sendo uma figura de apoio e força para todos, sofreu um problema de saúde que a deixou fragilizada. A notícia trouxe preocupação e tristeza, pois a sua ausência temporária seria sentida por todos. Caramelo percebeu a mudança no ambiente. A praça parecia menos alegre sem a presença constante da idosa que, apesar de seu passado difícil, havia se tornado um símbolo de transformação e acolhimento. O cão sentiu a necessidade de redobrar sua atenção, especialmente com Leandro, que ficou mais inquieto e inseguro. Foi nesse momento que surgiu uma reviravolta média. Leandro, diante do medo e da ausência de Dona Irene,
quase desistiu de participar das atividades do cantinho. Sentia-se sozinho e desamparado. Alice e Sofia perceberam a situação e decidiram agir rapidamente. Organizaram encontros diários com o menino, promovendo conversas, passeios e atividades ao ar livre, fortalecendo o vínculo entre ele e Caramelo. Uma outra reviravolta média ocorreu quando o gato pretinho desapareceu misteriosamente da praça. A notícia espalhou-se rapidamente, causando angústia entre os voluntários. Caramelo liderou uma busca incessante pelos arredores, seguindo rastros, farejando cantos escondidos e contando com a ajuda dos moradores. Depois de 2 dias de procura, Pretinho foi encontrado em uma velha casa abandonada, machucado, mas vivo. O resgate exigiu esforço coletivo e solidariedade, e trouxe à tona o poder da comunidade unida pelo bem. Enquanto isso, Dona Irene recuperava-se lentamente, motivada pelas mensagens e visitas dos amigos do cantinho. A idosa descobriu na doença uma nova força para se conectar com a juventude e com os animais, planejando projetos para quando estivesse melhor. Outra reviravolta média marcou o capítulo. A idosa recebeu uma visita inesperada, sua filha distante, que buscava reatar os laços familiares rompidos há anos. A conversa foi difícil, cheia de mágoas acumuladas, mas também de esperança para recomeços. O tempo passava e o cantinho do Caramelo crescia em importância e significado. A praça, que antes era apenas um espaço de passagem, transformava-se em um verdadeiro santuário de afeto, cuidado e aprendizado. Alice e Sofia começaram a organizar oficinas culturais, envolvendo artesanato, música e culinária regional, valorizando as tradições de São Miguel das Veredas. Esses elementos culturais trouxeram mais gente para perto do projeto e influenciaram as decisões dos personagens, que passaram a ver no cantinho não só um lugar de proteção animal, mas também de preservação da cultura local. Leandro aprendeu a tocar viola com um dos artesãos, encontrando na música uma forma de expressar seus sentimentos e superar seus medos. No final do mês, durante uma festa comunitária, Caramelo foi homenageado. O cão que um dia fora um vira-lata solitário agora era o símbolo do amor e da resistência da cidade. Com uma medalha improvisada no pescoço e aplaudido por todos, ele recebeu o carinho que sempre merecera. Mas o verdadeiro prêmio foi ver Leandro, sorrindo ao seu lado, segurando a viola e cantando uma canção sobre esperança, amizade e o poder da transformação. O capítulo fechava com uma cena de paz em Caramelo, Leandro, Alice, Sofia e Dona Irene juntos na praça, cercados de flores e sons da natureza. Ali, sob o céu claro, estavam não apenas sobreviventes, mas vencedores de uma jornada que só estava começando. Outubro trouxe uma luz diferente para São Miguel das Veredas. As manhãs ficaram mais frescas e o vento carregava o cheiro das flores de ipê que começaram a pintar as árvores com tons de amarelo e rosa. A praça, onde Caramelo e seus amigos tinham construído um verdadeiro refúgio, tornava-se cada vez mais um símbolo de resistência, amor e transformação. Mas, mesmo com o clima renovador, os desafios continuavam a se apresentar. A vida, afinal, não era só feita de dias de sol. Leandro, que até então tinha conseguido superar muitos dos seus medos, começou a apresentar sinais de inquietação. A escola, que antes era um lugar de descobertas, agora parecia se transformar num cenário hostil. Alguns colegas não entendiam o que ele vivia, e o medo de ser rejeitado começou a crescer. Alice, atenta às mudanças, procurou conversar com o menino. "O que está acontecendo, Leandro? Por que você tem ficado tão calado?" Ele baixou os olhos. "Algumas pessoas na escola e não gostam de mim. Dizem coisas ruins, perguntam por que eu vivo na praça com os animais. Acham que eu não tenho casa de verdade." O coração de Alice apertou. Sabia que o preconceito era um obstáculo invisível, mas muito real para crianças como Leandro. "Você não está sozinho, Leandro. Temos uma família aqui, no cantinho. E vamos lutar juntos." Enquanto isso, no cantinho, Caramelo continuava firme, com sua paciência e lealdade inabaláveis. O cão parecia entender que Leandro precisava de força para enfrentar o mundo lá fora, e para isso, ele era o porto seguro.
Porém, uma reviravolta grande surgiu quando a prefeitura anunciou um projeto de revitalização da praça, que incluía a construção de uma avenida larga, capaz de cortar o espaço dedicado aos animais e à convivência comunitária. A notícia caiu como uma tempestade. A comunidade se reuniu, preocupada. Alice, Sofia, Dona Irene, e até mesmo Tico, o velho que havia reaparecido na vida de Caramelo, organizaram uma mobilização. Era preciso defender o cantinho e preservar aquele espaço que se tornará tão importante para todos. A luta não seria fácil. Muitas pessoas da cidade viam a revitalização como progresso e modernidade, sem entender o valor daquele pequeno oásis de vida e solidariedade. Leandro, mesmo inseguro, decidiu participar das reuniões e manifestações. Com o apoio de Alice, ele fez um discurso simples, mas comovente, falando sobre o significado do cantinho para ele e para tantos outros. Caramelo estava ao seu lado, como sempre, um símbolo vivo daquela causa. Enquanto a mobilização ganhava força, uma reviravolta média aconteceu. A idosa que havia abandonado os filhotes de gato na estrada, ao saber da luta pelo cantinho, apareceu para visitar o local. A presença dela causou surpresa e um misto de emoções em todos. Ela não falou muito, mas ajudou discretamente com doações e apoio nas reuniões, demonstrando que o tempo e as experiências podem transformar até os corações mais duros. O embate entre a comunidade e a prefeitura se estendeu por semanas. Cartazes, reuniões, debates e protestos marcaram o dia a dia de São Miguel das Veredas. A praça, que antes era um espaço tranquilo, agora era palco de uma batalha que envolvia sonhos, medos e esperanças. No meio desse turbilhão, surgiu outra reviravolta pequena. O Pretinho, o gato que tinha sido resgatado, desapareceu de novo. Dessa vez, no entanto, a busca por ele aconteceu no meio da manifestação, trazendo tensão e urgência para todos. Caramelo e Leandro, juntos, procuraram o gato entre a multidão e nos arredores, até encontrá-lo escondido perto do rio, assustado, mas ileso. A vitória não veio sem sacrifícios. Durante uma das reuniões com autoridades, Alice passou mal devido ao cansaço e à pressão, precisando ser amparada pelos amigos. O episódio mostrou que a luta pela preservação do cantinho exigia esforço físico, emocional e até sacrifício pessoal. Mas a comunidade não desistiu. A mobilização ganhou a atenção de um jornalista da capital, que veio para cobrir a história. As reportagens e as imagens da praça e da luta inspiraram apoio de outras cidades e até de organizações nacionais de proteção animal. A repercussão trouxe uma reviravolta grande e a prefeitura reconsiderou o projeto, propondo uma alternativa que preservaria o cantinho, ampliando o espaço verde e promovendo melhorias que beneficiariam todos, pessoas e animais. A notícia foi celebrada com uma festa simples, mas cheia de emoção. Leandro, Alice, Sofia, Dona Irene, Tico, Caramelo e todos os moradores da cidade estavam reunidos para celebrar não só a vitória contra as máquinas, mas o triunfo da solidariedade e do amor. Caramelo recebeu uma nova medalha, feita de tecido e fitas coloridas, simbolizando o herói que uniu a cidade. Naquela noite, enquanto as estrelas brilhavam no céu, Caramelo deitou no centro da praça, cercado por aqueles que ele amava. O vento trazia o cheiro da terra molhada e das flores, e o som distante de uma viola ecoava suave. Leandro, agora mais confiante, apertou a mão de Alice. Obrigado por não desistir de mim. Alice sorriu. Nunca. Você é parte da nossa família. E assim, entre passado e presente, entre medo e coragem, o cantinho do Caramelo continuava a ser um símbolo vivo de esperança, mostrando que mesmo os mais pequenos atos de amor podem mudar o mundo. Novembro chegou com um céu claro e um sol brilhante que parecia iluminar o coração de São Miguel das Veredas. A praça, agora renovada e protegida, exalava vida e esperança. O cantinho do Caramelo transformará-se em um símbolo para toda a comunidade, um lugar onde histórias de superação, amor e coragem se entrelaçavam. Caramelo estava ali, como sempre, com seu olhar sereno e a presença imponente que conquistava a todos. Ao seu lado, Leandro caminhava mais seguro, com um sorriso que já não escondia mais as cicatrizes do passado. Mas o maior triunfo não era apenas a vitória contra a revitalização da praça, nem as medalhas ou aplausos. Era a construção de uma família, sim provável, unida, e mais forte do que qualquer adversidade.
As manhãs começavam com o canto dos passarinhos e o aroma das flores da praça, que agora contava com um pequeno jardim comunitário, onde crianças e adultos plantavam sementes e colhiam frutos juntos. Alice e Sofia organizavam oficinas semanais de artesanato e música, valorizando as tradições locais e atraindo mais pessoas para o projeto. Dona Irene, recuperada e cheia de energia, assumia com alegria o papel de avó do cantinho, sempre pronta para contar histórias e distribuir abraços. Leandro encontrou no violão uma voz para seus sentimentos, e sua música passou a ser trilha sonora dos encontros no cantinho. O maior desafio do passado ainda morava em cada coração: as dúvidas, o medo da rejeição, a insegurança. Mas a cada dia, esses sentimentos eram superados pelo afeto e pela confiança que cresciam entre os personagens. Caramelo, com sua natureza protetora, era o elo que unia todos. Sua paciência, lealdade e coragem inspiravam cada um a continuar acreditando, mesmo diante das incertezas. Numa tarde de domingo, a praça estava repleta de moradores, animais e amigos. Uma festa para celebrar o aniversário do cantinho. Havia barracas com comidas típicas, música, risadas e abraços. O ar estava impregnado de cheiros deliciosos e o som de violas, risos e latidos misturava-se num coro de vida. Leandro, emocionado, subiu ao pequeno palco improvisado e, ao lado de Caramelo, cantou uma canção que falava de amor, esperança e transformação. As lágrimas escorriam silenciosas pelo rosto de muitos, tocados pela força daquela história. No meio da festa, a idosa que um dia abandonara os filhotes apareceu novamente. Desta vez, com um olhar diferente, cheio de remorso e esperança. Ela se aproximou lentamente, e com voz embargada, pediu desculpas pelo passado. Eu não sabia o quanto podia mudar. Vocês me mostraram que nunca é tarde para fazer o certo. Alice sorriu, estendendo a mão. O importante é o que fazemos agora. Leandro olhou para Caramelo, que abanava o rabo em sinal de aprovação, como se entendesse o poder do perdão e da mudança. A partir daquele dia, a senhora passou a participar mais ativamente do cantinho, ajudando nas tarefas e aprendendo a cuidar dos animais com amor. A transformação dela era visível, e o impacto que causou em toda a comunidade foi um dos maiores presentes daquela jornada. Mas a história não terminava aí. Um dia, durante uma caminhada pela praça, Caramelo sentiu algo estranho. O vento carregava um aroma familiar, doce e terroso, que despertou uma memória antiga. Ele seguiu o cheiro até um canto escondido, onde encontrou uma pequena caixa com pertences dos filhotes de gato que ele havia salvado. Dentro, havia brinquedos, um bilhete e fotos que mostravam a trajetória deles desde aquele dia difícil. O bilhete dizia: "Obrigado, Caramelo. Você salvou nossas vidas e nos ensinou a amar." Caramelo latiu baixinho, com os olhos brilhando. Ele sabia que a verdadeira recompensa não estava em medalhas, aplausos ou reconhecimento, mas no amor que florescia em cada ser que ele tocava. Com o cantinho fortalecido, a comunidade unida, e o amor presente em cada gesto, a vida em São Miguel das Veredas seguia seu curso, mais bonita, mais cheia de significado. Leandro, Alice, Sofia, Dona Irene, e claro, Caramelo, continuariam a escrever aquela história de superação, mostrando que o amor e a solidariedade têm o poder de transformar o mundo. E que, mesmo quando tudo parece perdido, sempre existe uma luz para guiar o caminho. Fim. Você chegou até aqui? Então comente o Rodovia, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.